chamando o senhor Newton César. Aqui estou, iniciando a gravação. Deu certo. Bem contigo? Tudo bem você, cara? Tudo bem também. Então, mais um episódio de Contatos Insólitos. Este aqui é de número 78. Logo vai chegar 80. Impressionante, né, cara? Como tem durado. E vamos lá. O título de hoje é A Dança Cósmica da Associação e da Dissociação. Boa. Cara, o nome ficou gigante, mas eu não consegui reduzir isso, esse paradigma reducionista, né, de uma forma que ficasse dentro da temática que eu gostaria de explorar contigo. Então, assim, ficou esse nome gigante mesmo. Eu tentei diminuir, mas, cara, não consegui menos do que isso. Tentou, não deu, vamos embora. Ficou legal, ficou bacana. Enfim, mas vamos embora. Acho que você vai entender mais ou menos aí do que se trata. Tá com problemas aí? Não, só o vizinho. Então, vamos lá, cara. Bom, eu acho assim, dentro da temática que a gente vem estabelecendo aí em vários episódios, né, não sei mais, perdi as contas aí de quando é que a gente começou a falar de uma maneira mais incisiva a respeito da exploração da consciência, ou a filosofia da consciência, ou a filosofia da mente. A gente tem abordado muito o idealismo metafísico e, como sempre, a gente, né, sempre batendo nessa tecla da questão de que somos, ou desse aspecto, dessa perspectiva, né, através do idealismo metafísico, que nós somos mentes dissociadas de uma grande mente universal, ou consciências que se dissociaram dessa consciência cósmica que é fundamental, né, e a matéria surge como consequência, né, tudo é mente, né, e nós somos aspectos dissociados dessa grande matrix, né, dessa grande matriz universal. Muitas vezes a gente pode confundir, né, ou não adentrar muito em certos preâmbulos ou em certas questões mais aprofundadas a respeito do tema principal, ou seja, do conceito da palavra dissociação, né, achando que isso é uma coisa, sei lá, muito metafísico demais, ou fora da nossa realidade, um papo de maluco, uma coisa que não acontece com a gente, e esse pessoal está inventando coisa. E, no final das contas, se for fazer uma análise mais criteriosa a respeito da realidade, né, na qual todos nós estamos inseridos, a dissociação é um fenômeno recorrente, ele ocorre o tempo todo. E a gente, até o momento, nunca exploramos essas diferentes vertentes ou essas diferentes formas de se encarar a dissociação e, por consequência, encarar também a associação, né, que a gente também é muito bom em fazer. Então, acho que é muito válido dedicar um episódio inteirinho a essa ideia desse fluxo, né, de associações e dissociações que ocorre o tempo todo, e a gente nunca para pensar a respeito disso, né, de como que nós estamos muito bem difundidos, como que isso é um aspecto que se manifesta de uma forma extensa e em profundidade, em níveis que a gente ainda pouco explora, né? Então, eu queria propor isso contigo, né, muito semelhante àquela ideia de Brahma, né, cara, de a respiração de Brahma, né, ou as grandes ondas de um oceano, né, que vão e vêm, né, de um oceano cósmico, onde há essas associações infinitas e dissociações infinitas. Então, eu achava interessante explorar isso contigo, para que a gente entre nas minúcias de cada tipo de dissociação e também fale um pouquinho da associação também por consequência. Tudo bem? Legal. A gente vai entrar na ideia do tema consciencial, que é o nosso favorito, né? Que teoricamente viemos de lá de um Brahma, ou um tal, ou um profundo, não dual, e dissociamos e voltamos para lá. Mas te ouvindo me deu a ideia de que está em todo lugar, né? Está desde os quarks que se juntam, se associam e formam átomos, e formam moléculas, e etc., e que mais para frente também se dissociam para formar outras coisas, e é um jogo, acho que essa ideia do jogo cósmico da dança é bem legal, em todos os níveis, em todas as frequências, em todas as dimensões, em todos os níveis conscienciais, bem bacana. Vamos ver onde é que a gente, quão fundo a gente pode ir, quão espessa ou fluida vai ser a maionese que nós vamos viajar e surfar. Mas bem legal, acho que é por aí mesmo. Mas eu acho que se você, bom, com todo aspecto mais filosófico, você vai pensando, porque assim, primeiro você tem acesso a uma informação, a um conteúdo, né, que te provoca esse tipo de reflexão, e aí você vai pensando, e eu acho que você também faz a mesma coisa, né, vai dando asa, né, para esse tipo de associação, né, que a gente sempre faz, então você acaba recaindo inevitavelmente a essa reflexão que se volta para o nosso estilo de vida, se volta para a nossa forma de viver, para ver se encaixa, porque de repente é uma informação, um dado,
ou uma forma descritiva de você lidar com a realidade que você não consegue encaixar na sua vida, você não consegue encaixar no seu modus operandi, no seu dia a dia, né? No seu cotidiano. Então, eu faço questão, não, peraí, mas deixa eu ver agora, por conta própria, se eu consigo aplicar isso na minha forma de entender a minha realidade e se faz sentido na minha realidade, né? E, cara, faz muito sentido. Legal. Um abraço. Então, vamos embora, cara. Então, acho que, assim, o primeiro aspecto interessante, que achava muito válido a gente parar para analisar a partir daí, é o aspecto técnico do nome que a psicologia ou a psiquiatria usa, né? Que é o transtorno dissociativo de personalidade, que antigamente era chamado de transtorno de múltiplas personalidades, né? Tem até um filme recente, né, recém-lançado, Fragmentado, que, não sei se você viu esse filme, viu? Sim. É lógico que há ali um grande exagero, enfim, né? Mas, assim, é interessante porque parte desse princípio também de uma pessoa com múltiplas personalidades. Até então, era uma coisa já bastante conhecida dentro do ramo da psiquiatria, né? Essa fenomenologia, mas recentemente, com a tecnologia aí das máquinas de ressonância magnética e vários experimentos, é uma coisa já bastante documentada de que realmente ganhou um peso científico muito maior agora, com pessoas apresentando esse tipo de transtornos, né? Muitas vezes uma personalidade não reconhecendo a outra, né? Não se reconhece, encaram-se como entidades separadas, né? Completamente dissociadas. E existe, inclusive, um exemplo que o Bernardo Kastrup ele menciona bastante, de uma dessas pessoas apresentando esse problema. Havia uma subpersonalidade ali que era cega, né? E falava que era cega, então a pessoa, peraí, né? Mas precisa ver se realmente isso tem algum fundamento, e colocaram essa pessoa numa máquina de ressonância magnética, ou um outro tipo, não estou lembrado agora exatamente, um outro tipo de tecnologia utilizada para mapear o cérebro no exato momento que a pessoa estava com aquela personagem tomando conta dela, né? Mas, enfim, utilizaram lá esse equipamento e aí verificaram que a atividade cerebral, o córtex visual dela, de fato, não apresentava nenhuma atividade, enquanto o personagem ali, que ela dizia que era cego, estava se manifestando, né? E a pessoa não tinha nenhum problema visual, propriamente dito. Depois que a personalidade ia embora e a outra assumia, a visão voltava ao seu estado normal. Então, cara, é muito maluco, né? Quando a gente junta o que o pessoal da teoria integral junta, o estudo do interior com o estudo do exterior junto, não um anulando o outro, mas junto, a gente consegue ver isso, associar o que está acontecendo no interior da pessoa, que ela está dizendo que é, com a possibilidade de eu, pelo menos, enxergar visualmente, claro, o que ela está verdadeiramente sentindo, só ela me dizendo, mas eu consigo ver fisicamente numa máquina a representação que comprova, pelo menos, que alguma coisa, algum fundo de verdade naquele discurso tem fundamento. Muito legal. Muito legal. E, então, partindo daí, para a gente entender exatamente como é que a gente vai chegar lá na dissociação cósmica, né? Vamos devagar, vamos passo a passo aí tentando chegar lá, né? Mas, para entender essa dissociação, acho que é importante falar sobre a associação, né? Que é a capacidade, né, que nós, seres humanos, em geral, temos de fazer associações. E o que seria isso, de fato? Quando a gente observamos um objeto em particular, né, é o fluxo da mente, né? Então, quem está tentando fazer meditação ou parte para essa empreitada de tentar, né, praticar meditação vai entender muito bem, né, isso, que é um fluxo, né, de coisas que a nossa mente parece que não tem controle sobre, que passa a ter. Então você começa a fazer uma série de associações. Então, sei lá, eu vejo a imagem de uma mesa. Então, a mesa me associa imediatamente à ideia de uma mesa que eu vi, sei lá, quando eu era criança, na casa dos meus avós, havia uma mesa bem tradicional, de madeira, assim, e isso me remete ao que é almoço, almoço me remete à família, a família me remete a um problema que eu tive com os meus pais quando eu era pequeno, isso me traz angústia, porque... Então, assim, gera uma cadeia de associações imediatamente, que a gente vai conectando uma coisa com a outra, né? E que, se a gente deixar, né, muitos de nós, fica isso uma coisa, um ciclo infinito, né? Então, recai muito naquela ideia do deixa a vida me levar, que, assim, o pensamento vai te levando aonde ele bem entender, você não tem o mínimo controle sobre aquilo. E aquelas pessoas que se acham as donas da verdade, ou eu me conheço muito bem, eu domino e controlo absolutamente tudo, vai fazer prática de meditação para você observar que nem o seu próximo pensamento você é capaz de controlar ou de dominar, né? Então, não é nada fácil. Mas esse acho que o primeiro aspecto mais evidente é essa nossa capacidade de associar. E se a gente é capaz de associar, por que não dissociar? Ou seja, por que não o inverso também a gente considerar
como possível, né? Ou seja, a nossa capacidade de desenrolar, de desfazer esses elos, de desfazer essas conexões, né? Então, acho que é o primeiro aspecto importante para se falar a respeito. Boa, e pegando o gancho, acho que já ia falar isso. Da mesma maneira que você deu o exemplo de associações inconscientes, quer dizer, a mente vai sozinha se a gente controlar, a maioria das dissociações são inconscientes também. A gente nem tem ideia de que está perdendo, são outros mecanismos que estão nos fazendo separar, colocar na geladeira, colocar stand-by, para a gente poder estar vivendo. O legal vai ser quando a gente falar a parte consciente. Não, você pode falar já, cara, não fica envergonhado. Não. Acho que é parte do desenvolvimento cognitivo, mental, espiritual, em todas as áreas. Eu decidi que eu vou crescer e eu vou prestar atenção nisso, em que eu associo e em que eu desassocio. Em outras palavras, eu vou tentar filtrar o mundo, ou usando o termo que você usou hoje, eu vou tentar dar sentido à minha realidade por meio de várias perspectivas. São várias as perspectivas, não tem uma perspectiva só, são várias delas. E para isso eu preciso fazer associações e dissociações. Eu preciso sair, inclusive, para começar de mim, eu preciso me enxergar. A fisiologia já não ajuda, eu não consigo me ver. O que eu vejo no espelho é uma imagem invertida, não é o real. Eu não me vejo como você vê. Né? Eu já começo por aí. Mas a maior parte é inconsciente. Né? E nós temos uma metáfora aqui, né, uma outra coisa que a gente vem debatendo em vários episódios, essa questão da metáfora computacional, nos ajudar, nos auxiliar a fazer muitas associações, né? Que é essa questão justamente de como que a gente pode entender, por exemplo, a internet, né? Ou as mídias sociais. Então, hoje em dia, né, todo mundo munido do seu famoso, né, famigerado smartphone, se perde, né, muitas vezes, né, todos nós, eu também sou vítima disso muitas vezes, eu me perco num ciclo infinito, num fluxo infinito de informação, de associações, de vídeos que vão te levando a outros vídeos, de artigos que te levam a outros artigos, ou de coisas que você está fazendo lá na linha eterna do Facebook que vai aparecendo. Então, assim, você vai sendo levado de uma coisa a outra e nós nos perdemos nisso muitas vezes, né? Então, acho que isso acaba sendo um reflexo, né, do que está... Congelou, eu estou aqui te ouvindo, daqui a pouco vai voltar. Só pode garantir que eu estou te ouvindo, está tudo bem, que daqui a pouco você vai voltar. Deu uma congelada, tomara que... Voltou. Então, tá vendo o tempo inteiro, certo? É estranho, cara. Eu tava vendo você o tempo todo. Acontece isso direto, né, cara? Eu não sei o que acontece com... A gente já está sabendo como levar o negócio. Beleza. Mas o que eu estava dizendo para você, muito provavelmente, isso que ocorre no mundo, vamos dizer, real, no mundo material, é um reflexo daquilo que acontece no nosso aspecto mais subjetivo, que a gente não tem controle. Ou seja, essa mente, né, esse macaquinho pulando de galho em galho, ele se reflete também na maneira como nós lidamos com a realidade e com esse fluxo eterno aí de informação e muitas vezes desinformação também, que a internet ou as mídias sociais acabam apresentando para nós, né? Então, acho que também é um bom exemplo. A gente tem essa dificuldade de pensar de fora para dentro, né? De dentro para fora no aspecto da mídia social. Acho que isso é bastante evidente. Nos dois aspectos, na associação e na dissociação. Muito bom, concordo. Bom, então, assim, a gente pode entender a dissociação como um fenômeno do reino natural, que existem múltiplas camadas, né, de dissociação. Então, vamos explorar algumas que já acontecem, né, que a gente poderia dar esse nome, né, e muitas vezes a gente nem para pensar a respeito disso. Então, o fenômeno do esquecimento, por exemplo, é um fenômeno dissociativo, né, ou seja, você não estaria o tempo todo, cara, eu esqueci, eu ia falar sobre isso, que eu acho que é importantíssimo. Depois eu volto nessa questão do esquecimento, que é a questão de que por que isso ocorre, né? Por que nós somos desse jeito? Por que a gente associa, dissocia tão facilmente? E eu acho que deve se enquadrar mais ou menos naquela ideia que nós já falamos sobre a economia de energia, né? Que biologicamente falando, temos uma limitação computacional, né? Uma limitação de processamento mesmo, de que a gente não consegue dar conta de tudo, né? Ou usando lá ai, cara, esqueci o nome dele que a gente mencionou já algumas vezes, o Donald... Donald... Ai, cara, acabei esquecendo o nome do cara, velho. A gente fala... Donald Hoffman. Donald Hoffman, acho que é o Donald Hoffman, que menciona a respeito desse aspecto da natureza, a respeito da teoria da informação, de que seria impossível, né, em termos de sobrevivência, que nós chegássemos até aqui se a gente tivesse acesso a tudo. Não dá. Então,
para que a gente sobrevivesse e perdurasse, a gente teria que, ou a natureza, né, a biologia, teria que focar em aspectos mais fundamentais ou prioritários e deixando de lado toda uma questão aí que é secundária, que não estaria relacionada diretamente com a sobrevivência. Então, a gente não enxerga a realidade da forma como ela é, mas sim aquilo que é mais prioritário para que a gente sobreviva, né? Então, acho que só por isso, já isso justifica essa questão do esquecimento, por exemplo, né? Ou seja, por que a gente esquece certas coisas? Porque não é prioridade. É uma coisa que você passou por aquela experiência, mas não vai ser fundamental agora naquilo que você está fazendo no momento, ou, enfim, não quer dizer, não traz muita coisa para você em termos de sentido e de significado, você vai acabar esquecendo, né? Então, esse é um aspecto legal. Bem colocado. E um asterisco, a gente acabou, como espécie, para não perder essas informações que seriam precisas de alguma maneira, que a gente sabe que poderia entrar na corrente do esquecimento, a gente criou fontes externas de manutenção desse conhecimento. Livros, papiros, hoje arquivos, internet, fontes externas. Eu não preciso mais me lembrar de tudo. Isso daqui a pouco vai ter um outro revés que vai muito para o lado de lá, a gente acaba querendo não lembrar de nada, que é o problema que a gente está tendo hoje. Mas para garantir que algumas informações fundamentais não fossem esquecidas. Né? Exato. Humanos, não pessoais. Pessoais, eu acho que o nosso cérebro, mais ou menos, ele guarda aquilo que é fundamental para ele estar vivendo naquele momento. Exatamente. O segundo ponto aqui que acho que é interessante também de falar, bom, então, a questão do esquecimento, eu acho que ela faz sentido por isso, justamente, né, de priorizar o momento, né, aquilo que nós estamos fazendo nesse exato momento. E, obviamente, a gente tem um nível de memória, né, que é acessada de vez em quando, mas, enfim, para que a gente não ficasse afogado em tanta informação também, era preciso haver esse nível de dissociação. E os sonhos também, eles poderiam ser encaixados em um nível, aí, um grau de dissociação, né, variando aí desde sonhos completamente inconscientes, assim, inconscientes também é questionável isso, é muito provável que a gente tenha passado por experiências, mas a gente não se lembra, né, depois disso. E os sonhos lúcidos, né, que você tem plena consciência ali, você tem uma consciência, uma autoconsciência, digamos assim, né, ou uma metaconsciência, naquele exato momento de que eu estou passando por aquela experiência e eu tenho consciência de que eu estou passando por essa experiência e eu estou sonhando de fato. Isso também acontece, né? Então, é bastante interessante que também existe um espectro aí dentro desse campo bastante amplo também, né? No sonho lúcido, inclusive, tem casos que a pessoa consegue manipular. Opa, a partir do momento que eu consigo entrar, eu dou as cartas. E parece que existe um estado de sono sem sonho. E que aí não é a questão da pessoa não lembrar dos sonhos que teve. Todo mundo sonha, mas uma parte não teve. Mas tem uma parte que é tão profunda que não tem sonho ali. E aí é parte segundo a filosofia perene, no campo causal, perto do não dual. Mas isso é outra história. Mas a parte do sonho é perfeita. A gente também não lembra de tudo. Imagina o cabedal de coisas que está passando. Né? Uma das ilusões que as pessoas têm é que, em algum momento, a gente deixa de pensar em algo. Parece que isso não existe. Não existe não pensar em algo. Não existe. Né? Consciente ou inconscientemente, sempre está em movimento. Mas também acho que fica bastante evidente nessa questão de que, ao acordarmos aqui, né, a gente pode até lembrar durante os primeiros minutos, mas ao longo do dia a gente vai esquecendo. Há uma dissociação aí bem evidente, né? Não tem como a gente ignorar esse fato, né? Um outro aspecto, acho que também é interessante, é a gente aqui fazer uma certa diferenciação, cara, porque eu também tive essa dificuldade, né? Não agora, já faz tempo já, mas que é a diferenciação entre subconsciente e inconsciente. Em algumas escolas, isso aí é meio que interconectado. O Freud, às vezes, usava o termo inconsciente, às vezes subconsciente, e outros autores acabam utilizando um ou outro. Aí tem gente que é mais a favor do inconsciente, não é a favor do subconsciente, e o contrário também tem. Então, eu vou utilizar aqui o que eu acho que, para mim, tá? Não estou falando que esse é o certo, mas que para mim faz mais sentido, né? Que é a questão do inconsciente, eu faço esse tipo de analogia, né? Ser mais relacionada com o hard disk, digamos assim, né? Ou seja, a parte da informação que ele não precisa acessar rapidamente, que está lá em algum lugar, você pode acessar, mas não é tão fácil de acessar. E o subconsciente é aquela parte da memória RAM, que seria a parte mais fácil de que você acessa mais rapidamente. Ou o subconsciente como aquela porção nossa que faz as atividades de forma automática, como, por exemplo, pilotar um carro,
né, que você está ali fazendo, obviamente, você está tendo controle sobre aquilo, mas você não tem consciência de que você, né, ela é autoconsciente quando você está aprendendo. Toda a sua atenção está voltada para o movimento que você faz com o braço, o movimento que você faz com os pés, então ali você está realmente completamente consciente. Mas com o passar do tempo, isso passa a ser, entra para uma camada inferior não no sentido de que não tem importância, não é isso que eu quero dizer, mas assim, que parece que está abaixo da metaconsciência, né? E ali você faz tudo no automático, e muitas vezes você se dá conta ao chegar em casa, tal, cara, que caminho que eu fiz, porque eu fiz tudo de uma forma tão automática, eu estava pensando em outras coisas, né? Ao passo que, num nível mais inferior, estava vendo uma outra atividade também muito importante, porque se você não sabe dirigir um carro corretamente, você pode até morrer ou ferir ou matar outras pessoas. Então, é muito importante, mas eu tenho absoluta certeza que a maioria das pessoas nem se dá conta do que está fazendo ali, né? Então, é um aspecto bastante interessante. Tem um livro muito legal chamado O Poder do Hábito, que mostra bem isso. A gente foca em uma atividade, depois baixa. O exemplo do carro é o mais tradicional, mas escovar o dente, colocar uma meia, a gente tende a fazer sempre do mesmo jeito, sempre os mesmos movimentos. Eu foco, o que eu preciso fazer? Botar a meia, legal. A partir daí, é automático. A gente nem lembra mais como era, nem lembra mais como... E é tudo, e é uma parte considerável das atividades que a gente faz diariamente. Exatamente. Então, muitas pessoas, às vezes, questionam de primeiro momento, né? Ah, o que é esse papinho besta de inconsciente, de subconsciente? Isso aí não existe, tá? Mas estamos completamente afogados nisso, né? Ocorre o tempo todo. É que a gente não para pensar a respeito, né? Mais uma vez, né, para comprovar isso que as pessoas estão dizendo que não existe, você faz tudo automaticamente, não está nem pensando no que você está fazendo, né? Então, tomar cuidado com isso. Mas também é muito interessante porque acaba me passando essa ideia de que há muita coisa acontecendo, né? E por causa do nosso foco, a gente deixa de prestar atenção em muitas coisas que entendemos como periféricas, né? Por uma série de razões, às vezes por questões até não muito sensatas, né? Porque priorizamos certas coisas em detrimento de outras, passa batido muita coisa que seria importante, mas porque você tem vieses, porque você tem inclinações, vontades, desejos, você acaba deixando passar coisas importantes, né? Então, o quão rico é esse tipo de dinâmica, né, cara? Maiores, quantas horas a gente passaria desperto por dia? Vamos chutar que a pessoa dormiu 8 horas, então ela teria o quê? 16 horas desperta. Digamos que de noite ela faça uma avaliação do dia, né? Ela vai lembrar essas 8 horas? Não vai. Ela vai fazer esforço danado, não vai dar uma. Vai dar 2 no máximo. Se ela começar a contar os minutos, minuto a minuto, não dá. A gente não vai lembrar. Não há capacidade de processamento para tal, né, cara? Impressionante. Então, isso também seria um outro tipo de dissociação, né? Bom, então, fazendo essa diferenciação entre o inconsciente e o subconsciente, a gente acaba adentrando realmente, né, nessa parte do subconsciente, que é as situações em piloto automático, e é também a nossa porção inconsciente, que aí não é uma questão de você fazer as coisas no automático, e exige um nível de aprofundamento muito maior, que as psicoterapias acabam nos ajudando. A prática da meditação também é uma outra forma de você ter acesso ao inconsciente, né? E até onde sabemos, até onde nós conseguimos ir, essa porção inconsciente individual com o inconsciente coletivo, assim, é muito porosa, ela é muito irregular. Então, usando aquela metáfora mais ou menos das ondas numa praia, a gente não sabe onde os limites, onde termina uma coisa, onde começa a outra, né, cara? E esse é um aspecto bastante interessante, que aí as pessoas fazendo uso de substâncias psicodélicas ou... tem um outro termo que é melhor, que outro dia, não lembro mais agora, quem falou para mim, que falou, você está usando um termo errado lá, porque já caiu em desuso isso, agora não vou lembrar, cara, me desculpa. Que não é psicodélico, é uma substância utilizada, enfim, cara, eu não vou lembrar agora. Me desculpem aqueles que estão me ouvindo aqui, mas eu não vou lembrar agora. Bateu um esquecimento, eu estou falando de esquecimento. O pessoal ainda usa, tá, psicodélica. O que você usa às vezes, que é meio negativo, como é que você usa? Alucinógeno. Alucinógeno, tá. Eu reconheço que ativo, não é um termo mais adequado. Mas, enfim. Mas é a força do hábito, né? Falando do hábito. Não é isso que eu quero dizer exatamente. Mas, enfim, que também passam por experiências desse tipo, né? Experiências transpessoais, e aí fica muito evidente que não há um limite muito bem definido entre a minha individualidade e a sua individualidade. Isso que nós sentimos aqui passa a ser uma coisa completamente mesclada, né? O que parece que é consenso é que existem graus
de grandeza, o individual e o geral. Onde está o limite? De novo, eu reconheço isso, eu perdi muito tempo sendo chato, procurando as diferenças das coisas, as diferenciações em conceitos e tal, quando, na verdade, muitas vezes, na maioria das vezes, não era o ponto central. O ponto central é tentar descobrir o evento em si, a realidade em si, depois a gente dá nomenclatura para ela. Então, parece que, mais do que ficar procurando até que está o limite do inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, é reconhecer. As duas esferas de grandeza existem. Como elas se interpretam, então a gente pode discutir em outros momentos, tal, mas existem. Existem, estão experimentadas por pessoas do mundo inteiro há tempos. Exatamente. Um outro aspecto, então, falando ainda a respeito da dissociação, um outro nível de dissociação seria também quando a gente está sob efeito de anestesia, né? Há uma dissociação também bastante evidente ali, né? E tanto é que, enfim, essa parte, quando a gente está inconsciente, né? Agora, parece que existem pesquisas também nos dizendo que não é que você está inconsciente, não. Você lembra de algo, não da dor especificamente, né? Mas é que quando você retorna por causa do efeito químico ali, isso é cortado, você não tem acesso mais, tá? Então, também já tem estudos a respeito disso, embora não sejam muito conclusivos. Mas é também um bom exemplo. Independentemente do nome que se dê, não é um estado de vigília normal. Não. Assim como uma pessoa bem hipnotizada, ela não está no estado de vigília normal. Então, existem esses outros estados. Se a gente vai chamar de inconsciente, subconsciente, ou seja lá o que for, ele não é a vigília normal. E aí um aspecto interessante também, voltando agora no ponto anterior que a gente estava falando, que a gente também pensa, a dissociação não ocorre assim, do jeito que eles estão falando, é tudo viagem na maionese. Ocorre o tempo todo, por exemplo, ao você usar substâncias que alteram o seu estado de consciência. Há ali, por mais que seja leve, um pouco de dissociação. Ao beber uma bebida alcoólica, por exemplo, há um certo nível de dissociação em relação ao quê? Né? É tudo relacional, em relação ao seu estado de vigília normal. É isso que eu quero dizer. Então, assim, há ali uma distorção, ali uma mudança, uma alteração, por mínima que ela seja, há um nível de distorção e de dissociação. Então, eu acho que como é uma coisa assim muito, praticamente um degradê, digamos assim, isso pode ter níveis infinitos, né? Ao se usar uma droga mais forte, essa dissociação será maior e assim por diante, né? Então, isso, o aspecto acho que é bem gigante, bem gigante. Outro evento também que podemos fazer essa associação com a dissociação seriam as lembranças de vidas passadas, né, que nós não temos, na maioria das vezes, existem exceções, e que, por outro lado, também apontariam para um elevado nível de dissociação com quem já fomos, enfatizando o que? A vida atual, ou seja, parece que, no momento, o importante é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Não que seja proibido você ter acesso a eventuais vidas passadas, não é isso, mas parece que o foco da vida atual é o mais importante, porque é aqui que nós estamos exatamente nesse exato momento, né? Então, essa é uma questão autoevidente. Princípio básico, deve ter uma boa razão para isso aqui estar acontecendo, né? O que está ao redor, que a gente não está enxergando diretamente, deve haver outras boas razões para que isso não esteja acontecendo, para que a gente tenha lampejos, flashes. Mas, mais uma vez, essas barreiras assim tão fixas, essa muralha que nós criamos, ela é muito mais uma muralha cultural, conceitual, do que uma muralha de fato, separando esses ambientes, esses campos, digamos. Então, acho que quanto mais você se encaixa naquilo que nós chamamos de a realidade consensual, né, menos acessos você vai ter a esses outros níveis de mente ou de consciência que estão aí já acontecendo, é que nós estamos prestando atenção. Bem colocado. É o que a gente acho que falou na semana passada. Além do ver para crer, tem que ter o crer para ver. Se eu não admitir que é possível, eu não vou enxergar. Ou se vai que isso aconteça, você vai negar. Foi algum problema, algum distúrbio? Não aconteceu. Não ocorreu. É a negação. Aliás, o negacionismo, nós dedicamos um episódio inteiro só para falar disso, ele também se encaixaria nessa situação. E, por fim, cara, um outro item que eu achei importante é que a maior de todas as dissociações, a gente poderia entender isso da mesma forma, eu acredito muito que esse é um nível de dissociação, o mais extremo que existe, que é a individualidade extrema, né? Ou seja, aquela pessoa
totalmente egoísta, totalmente voltada apenas para ela, né? Negando a tudo e a todos, ou reconhecendo que há outras pessoas, mas isso não tem a mínima importância, o que importa sou eu, muito voltado, né, para o seu próprio ego. Então, esse talvez seja o máximo nível de dissociação, né? E talvez essas pessoas, por causa desse extremismo, sejam as pessoas que mais sofrem no momento da morte, porque é onde ali tudo aquilo que você achava que era você, que é o seu próprio ego, desaparece, né, cara? Então, não deve ser nada fácil passar por uma experiência como essa. Não deve ser para ninguém, mas especificamente para pessoas assim, eu acho que o sofrimento é ainda maior. É, aparentemente, no processo de desenvolvimento saudável, a gente começa único com a mãe, depois se separa da mãe, costuma ser traumático, mas a gente cresce, amadurece, vai crescendo e consegue atuar no mundo de uma maneira entre eu individual e criando um nós. Quando isso não é saudável, quando isso é patológico, cria esse evento egoístico, narcisístico, violento. E agora a gente está numa época que favorece muito isso. Antigamente os narcisistas tinham pouco microfone, agora tem muito e tem muita maneira de atuação. É um processo patológico bem complicado, é muito difícil viver com isso, é muito difícil encarar a vida, porque a gente, mesmo o narcisista, ele precisa viver no mundo social, ele precisa viver no mundo de sociedade, ele não vai se autossatisfazer. Mas é bem complicado. Você mencionou a parte da morte, mas a parte da vida é muito complicada também. Por mais que eles tentem disfarçar ou suavizar, não é fácil. Para a pessoa em si, para quem vive com ela. Exatamente, né? É para as duas instâncias, né? A pessoa sofre, acaba sofrendo, porque nada vai dar conta de satisfazer esse ego insaciável, e as pessoas que estão em volta também vão sofrer, vão se afastar, vão se dissociar dela, porque vai ser uma pessoa insuportável, né? Complicado isso. Então, cara, bom, esses seriam os itens que eu elenquei a priori, tá? Para exemplificar como que o fenômeno da dissociação está completamente disseminado na natureza, acho que parece bastante evidente. E aí, para a gente entender agora, né, por que que isso existe, né? Ou especular a respeito, né? Por que que existe esse fenômeno e por que também existe o fenômeno da associação? Pensei, refleti a respeito e até onde eu consegui chegar, eu avaliei da seguinte forma: diante de tudo aquilo que eu li, daquilo que eu vi, daquilo que eu conversei contigo e outras experiências, me parece razoável que a dissociação ela acaba dando uma visão em particular que é importante para a experiência em si, ou seja, traz informação, traz conteúdo que de outra forma seria impossível de ter, ou seja, pelo viés específico de uma vida com todas as suas limitações, há ali um nível de experiência, né? Inevitável. Se há um eu, se há uma consciência, há algum tipo de experiência. E essa experiência por si só, porque ela é limitada e ela privilegia a capacidade de fazer escolhas, né? Eu tenho que escolher entre A e B. Isso vai dar como resultado uma experiência, e essa experiência vai ser importante, em primeiro lugar, para si próprio, mas acho que também para a grande consciência cósmica vai trazer dividendos aí, vai trazer acúmulo, digamos, de experiências que vai ser válido para o todo, né? E talvez o inconsciente coletivo também não deixa de ser um estoque de experiências prévias, né, que já estão aí armazenadas de alguma forma nos arquivos akáshicos, sei lá, se eu parar para pensar a respeito disso, que seria um acúmulo de experiências que não é minha, né, basta ser a memória de todos ou as vivências de todos, em relação a isso a gente acaba também contribuindo para, né, gerar mais experiências para estocar nesse grande armazém de consciência, né? Acho que você é o meu paradigma do momento, e que é o mais amplo de todos os que eu tive nessas últimas décadas. Eu vejo por aí também. Como eu estou muito vinculado com o pessoal da teoria integral, então eu tento ver tudo pela linguagem macro, né? Então, para chegar em nós primeiro, eu vejo lá, a gente falou da consciência cósmica, ela se desdobra, vem no Big Bang e explode. Para mim, desde o momento do Big Bang, já faz parte da onda, do fluxo evolucionário, algumas leis, vamos colocar assim, para uma falta de uma palavra melhor. E eu acho que a associação e a dissociação está desde o começo lá. Está desde das micropartículas se juntando, formando átomos, o tempo inteiro, galáxias que se formam, se associam e se dissociam, sistemas fazendo o tempo inteiro. Todo. E dentro aqui, o que acontece no nosso corpo? Parece que nós trocamos todas as células e a cada 3 meses todas as células são trocadas, né? Se juntam, formam órgãos, desmontam órgãos e assim por diante. Parece que é um mecanismo cósmico que vem desde o começo.
especificamente com relação a nós e a parte mental consciencial, é para a nossa sobrevivência, para o nosso crescimento, para o nosso entendimento da realidade. Né? Eu acho que o desafio nosso é entender isso em que a gente está metido, da maneira mais limpa possível, da maneira mais humilde possível. Qual que é a grande armadilha? A grande armadilha é, no momento que a gente cresce, começa a ficar um pouquinho mais esperto e se diferencia, não desassocia, se diferencia, porque essa é outra coisa legal do universo. O universo é todo diverso, a diferenciação é fundamental. A gente diferencia e enxerga um pouco melhor a realidade. Se não tomar cuidado, cai na arrogância, cai achando que a gente já está na cocada. Esse é o paradigma definitivo. Não só interrompe o crescimento, não reconhece a legitimidade dos outros, não enxerga o que está acima e para. Esse é o grande desafio. A ideia é sempre lembrar, é sempre parcial, é sempre limitado. Tem mais coisas aí. O que eu posso aprender? O pessoal da teoria integral, eles têm dois termos que é muito interessante. Eles chamam translação e transformação. O que é a translação? Eu estou num nível específico de consciência, deixa eu explorar o máximo desse nível aqui, a translação, o máximo, tudo que está aqui, conversando com todas as coisas, inclusive com as pessoas que pensam diferentemente de mim, porque elas também estão vendo partes da realidade que eu não estou enxergando. A tendência qual é? Não, o outro está errado, eu estou certo, o outro está errado, eu não quero nem saber. A translação é tentar explorar o máximo disso aqui. Quando a gente cresce, amadurece e dá um salto, aí vem a transformação. Transformar, mudar a forma foi mudada. Aqui eu translado, o lado, eu exploro o lado total, e a forma é legal. Isso é uma metáfora que eu acho bem bacana, que a gente está fazendo o tempo todo. E se faz de maneira consciente, fica bacana. Puxa, eu preciso crescer mais para o lado, antes de pensar em crescer para cima, deixa eu explorar o máximo que eu tenho aqui dos meus, onde eu estou agora, no meu ambiente, no mundo, né? Você, as pessoas que assistem a gente, o tamanho do nosso universo é gigantesco. A gente não pensa só no nosso bairro, você não pensa só na sua cidade, a gente pensa não. Mas não é tão comum para todo mundo. Exato. Mas é excelente, é uma metáfora muito boa. A gente fica muito na parte tribal, né? O meu time, a minha cidade, o meu país, e poxa, é humano, né? Eu estava vendo um cara hoje, lá no site da Teoria Integral, falando sobre a ideia do nós, né? A ideia do nós é uma palavra só, um pronome só, mas é uma palavra que ela é multifacetada. Esse nós envolve muita coisa. Nós quem? Eu e minha família? Nós quem? Eu e minha cidade? Nós quem? Eu e meu time de futebol? São vários nós, né? E quando a gente pensa em âmbito planetário, parece que tem esse cara diz isso. Ele acha que a gente tem, a maioria das pessoas, talvez eu me encaixei ali, por isso que me incomodou, eu acho que é legal porque eu vou estudar, a gente talvez ache que um dia nós vamos conseguir chegar num nível em que a gente vai acomodar todos os nós numa intelecção única e universal. Ele acha que não. Ele acha que é parte intrínseca da evolução os conflitos, as diferenças, para a gente poder incrementar o outro e ir embora. A ideia da utopia, todo mundo lá, parece que não chegaremos lá. Inclusive, ele fala, o grande drama disso é, para encontrar soluções globais hoje, para problemas globais, a catástrofe global, climática é um problema global, né? Não é um problema. Não vai dar, nós vamos ter que botar todo mundo na equação, inclusive quem ganha dinheiro com combustíveis fósseis. Não dá para deixar esse pessoal. Ele fala assim, existem algumas soluções que são ganha-ganha, legal. Então, quando eu ganhar, o ar vai ser melhor, todo mundo ganha. Bacana. Mas algumas soluções são ganha-perde. E quem perde não vai abrir mão, não vai largar o osso, como diz o grande filósofo. E a gente tem que colocar tudo no mesmo pacote. Esse é o grande nós planetário, né? E esse é o grande difícil. E a gente tem que transitar por todos esses nós. Todos eles. Eu comigo, eu com você, com meus amigos, com a família. E esse é o grande desafio e é bacana. A gente, pessoas como eu e você, muitos que estão ouvindo aqui, a gente inclui os guias extraterrestres como se fosse uma coisa muito natural. Não é para todo mundo. Outras pessoas incluem seres espirituais que a gente talvez não esteja muito acostumado, a gente reconhece que exista, mas não é da nossa familiaridade. Mas para outras pessoas é chapa. E faz parte da vida delas. E a gente teria que encontrar uma maneira de ir absorvendo e crescendo, como diz o pessoal da teoria integral, incluir e transcender, que é muito bacana, né? Muito.
E o incluir e transcender vai entrar agora no meu tópico também, que tem a ver com isso, né? Mas, assim, voltando só um pouquinho, que você falou, inclusive, do Big Bang, cara, o Big Bang eu acho que foi a primeira grande dissociação, né? Uma fragmentação absoluta de tudo, que até então, de tudo que sabe, sei lá, o que havia antes, mas, enfim, é a primeira grande fragmentação, a grande dissociação inicial, né? E depois, com a lei da gravidade, as coisas voltaram a se associar, né? Esse é o primeiro ponto que eu ia falar para você. O outro tem a ver com isso que você falou de transcender e integrar, de que, da mesma forma que essa dissociação, que, em teoria, pelo menos, ela favoreceria a experiência individual, a associação é o caminho inverso, que acho que tem a ver com esse transcender, né? De você, que é basicamente, eu acho que talvez a ideia da teoria integral, que é justamente você abarcar e ser, e a ideia que a gente vem estabelecendo desde o primeiro episódio aqui, que de que forma que nós temos uma abordagem que não seja excludente, mas seja integrada, né? Então, eu acho que a associação, fazendo o caminho inverso, ela é justamente esse movimento de que algumas religiões mencionam que é o caminho de volta para casa, o religare, ou seja, de você conseguir fazer essas associações que até então você vivia no seu mundo completamente individual, né, egoísta, e você passa a enxergar o valor dos outros, o valor de todas as criaturas, ou a importância do meio ambiente, de que para fora do planeta Terra existe um universo, um cosmos super rico, de que podem haver outras criaturas por aí. Então você vai associação, parece que fazendo um caminho de volta, ou pelo menos esse parece ser o caminho que eu estou tentando fazer de uma forma até, sei lá, atropelado, mas, enfim, me parece lógico agora de que partindo para essa abordagem que é mais inclusiva, mais, né, voltada ao aspecto da integração, que você vai conseguindo ter esses níveis mais amplos de consciência e vai conseguindo, até que chega um momento que você morre e faz uma integração maior com essa consciência cósmica que da onde a gente acabou vindo, que é a grande fonte de tudo, né? Esse é o meu paradigma. Basicamente, em linhas gerais, é o que o pessoal acredita. Essa ideia são camadas que a gente vai incorporando aos poucos e vai entendendo. O pessoal do Instituto de Ciências Noéticas, a frase lapidar deles é: tudo está conectado. Ao ter contato com esta interconexão, a gente acessa outras facetas da realidade. Em outras palavras, tudo está conectado, ponto. Se a gente não está enxergando aonde está a conexão, está aí um bom exercício para fazer. E é aí que a gente cresce quando a gente consegue enxergar algumas coisas, né? Algumas coisas não vão ser palpáveis. A gente consegue falar e com certa tranquilidade de um aspecto inconsciente da vida, sem pegá-lo e mostrar aqui, olha aqui, ele fisicamente. Não precisa, tem muitas coisas que não precisa. A gente consegue falar de amor e não precisa ter ele fisicamente. Você fala de emoções em geral e não precisamos ter dele fisicamente. É a mesma coisa, né? É muito legal. Você estava falando do Big Bang e do comecinho de Brahma, é aquela coisa, respirou, expirou e tem aquela paradinha entre uma e outra. Essa paradinha, puf, é a singularidade. Aí vem puf, Big Bang e aí ele vai de novo, né? São metáforas muito bacanas essa ideia. Outra coisa que a teoria integral coloca, que eu não tinha nunca percebido que me chama a atenção, é no incluir e transcender, a gente tem que reconhecer que todas aquelas partes de baixo, um pouco menores de nível de consciência, ainda fazem parte de nós. A gente não pode negar isso. Porque uma das coisas que eles apontam muito eu não quero mais reconhecer aquele lado meu ruim, que eu era assim. Não, você era assim, é parte de você ainda assim. Em algumas coisas você vai reagir. Se você pisar num prego, você vai reagir, você vai falar um palavrão. Porque é natural, é orgânico, é daquela parte baixa. A grande sacada é você conseguir conviver harmonicamente com todos os níveis, né? Do chakra básico para cima. Você nunca deixará de ser o chakra básico. Mesmo que o teu chakra, você esteja vivendo lá no sétimo, o básico está lá, está tudo parte. Ninguém transcender não significa eliminá-los, significa conviver com todos harmonicamente, né? Não, com certeza, cara. Isso recai um pouco também na ideia daquele episódio que nós dedicamos às sombras, né? De que esse aspecto tão importante que a gente renega, joga para segundo plano, põe para baixo do tapete, se nega a assumir, a reconhecer que faz parte de nós.
que é o lado mal, né? Então, assim, nós como sociedade acabamos sendo muito imaturos, né? Principalmente na sociedade ocidental, né? Moderna, né? Que, bom, o lado leste, né? Digamos assim, também nas grandes metrópoles ou com a cultura mais ou menos homogênea acaba também padecendo um pouco disso. Mas é justamente essa ideia de que a gente está inserido dentro de um contexto que é importante você seguir. Nossa, cara, acabei perdendo agora o fio da meada que estava discutindo aqui. Velho. Vamos lá. Viajei. Vamos lá. Leste, da parte inconsciente, Agora eu me perdi, cara. Eu ia falar da associação e dissociação. A gente faz... Às vezes eu viajo tão na maionese que eu acabo me perdendo, cara. Mas depois eu volto a lembrar o que era. Alguma coisa pintar. Mas deixa eu pegar o gancho, eu vou falando aí a pouco. Uma parte do lado leste também, uma coisa que eu acabei aprendendo, a gente precisa lembrar que, não só pelo fenômeno da globalização, que muito do lado oriental do planeta está vivendo como o lado ocidental, socialmente, economicamente, né? Acabou globalizando. Mas muitos dos aspectos que eles tinham de vivência espiritual, em várias coisas eu comecei a perceber, faltava prática. Tinha muita teoria, mas pouca prática. E também nenhuma vivência na parte da sombra. Eles eram incapazes de ver isso. Eles foram incapazes. Só com o advento da psicologia há 120 anos que a gente começou a dar luz para a sombra. Existe esse aspecto, a gente está colocando para baixo. Lembrei. Legal, sabia que vem. Não é uma coisa exterior a nós, é uma coisa interior a nós que a gente precisa reconhecer. Vamos lá. Mais uma dissociação que ocorreu agora ao vivo aqui, né? Por isso, cara, que é legal que a gente faz aqui, que não tem, assim, existe um script, um roteiro, né? Mas é o improviso que vai dando sabor ao que a gente faz aqui. Não, a questão da imaturidade como sociedade, para lidar com a questão da sombra, que eu acho que o Ocidente tem muito isso, e o Oriente, ele já é mais maduro em relação a lidar com as sombras, né? Que eu acho que eu mencionei, inclusive, no episódio passado, o símbolo do Yin, do Yang, né? Chinês lá, que você tem os dois lados, os dois são importantes, não é que aqui no Ocidente a gente abafa o lado negro, a gente abafa esse lado sombra, né? Então, como é que a gente lidar com isso? A gente não lida. Então, quando as coisas ocorrem, elas explodem, na verdade, porque você represou tanto aquilo. Então, pessoas que cometem crimes, sei lá, ou ações estúpidas, violência, todo esse tipo de coisa que a gente se nega a reconhecer, que faz parte da nossa natureza, né? E eu acho que é muito legal a teoria integral abraçar o lado sombra, porque é justamente, não porque você vai dar vazão para que o lado sombra exploda e faça o que ele bem entender, não. Reconhecendo que ele existe, primeiro ele já perde muito da carga que é represada, isso já dá uma aliviada. E segundo, que você, o meu lado sombra ele vai se manifestar, mas está sob controle, eu tô vendo aqui, eu tô vigiando, porque se você não reconhece, não vai vigiar. E se você não vai vigiar, vai sair de qualquer jeito, né? Você não vai estar nem prestando atenção, vai causar danos no ambiente externo, você vai nem reconhecer como parte sua, né? Isso acontece o tempo todo, em briga de trânsito, em brigas familiares, ocorre o tempo todo. Não, a culpa é do outro, não é minha, né? Foi o outro que me xingou, eu nunca tenho culpa em nada, né? E o mundo inteiro, né, tá nesse grande dilema. Então, eu achei muito legal a teoria integral enfatizar a questão da sombra justamente por causa disso. Eles, inclusive, no começo, acho que eu cheguei a falar isso uma vez. Tudo vem pelo Ken Wilber, que veio se desenvolvendo. Ele mesmo coloca, veio se desenvolvendo. Não foi ele que fez isso, mas as pessoas que o estudaram dizem que ele foi passando por várias fases. E que agora ele estaria no o que o pessoal chama de Wilber 5. As fases que ele já passou. E antes, ele falava, foi muito tempo, ele dizia, a teoria integral está baseada num tripé, que basicamente se resumia eu enxergar o mundo por primeira pessoa, eu enxergar o mundo por segunda pessoa, isto é, com quem eu falo, e o mundo em terceira pessoa do que eu falo que é realidade. Hoje ele diz, são 4 fatores, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa e a sombra. A sombra é parte integrante, se eu tirar isso daí, eu vou ser manco, eu vou ser incompleto, ela faz parte. Inclusive, eles abriram 2 leques da sombra, agora, os últimos que eu estou vendo nos artigos, que eles estão colocando muito legal. Quando ela é meio negativa, que a gente transfere, eles chamam de shadow boxing, a gente luta contra ela. E quando a gente externaliza aquilo que faz parte de nós, mas não reconhece nos outros como uma coisa boa, é o gold shadow, quer dizer, é o outro que é maravilhoso, é o outro que é fantástico. Não, sou eu estou vendo a mim no outro, mas eu não consigo reconhecer em mim esses valores bons também. Muito legal. Bem sacado. Muito legal. Muito bem sacado.
E a questão da associação e dissociação também tem muita relação, acaba tendo relação com esse aspecto da vida, desse fluxo, né, dessa importância, e também recai muito naquela ideia da impermanência do budismo, né, cara? Porque não deixa de ser essa ideia de que tudo é temporário, né? Tudo vai ser modificado, alterado, a vida é dinâmica, né? E a gente se apega, né, a certas questões, objetos materiais, pessoas, né? E daí advém, acho que grande parte do nosso sofrimento advém justamente desse apego, né, às coisas, que eu sei que é fácil falar, não é tão fácil passar pela experiência, concordo, mas de qualquer maneira já temos aí, né, o pessoal aí lá do Vale do Indo já nos falando isso, né, há quantos séculos, né, de que tudo é impermanente, e acho que faz parte dessa ideia de associações e dissociações. Nos dissociamos de uma pessoa hoje pela qual nós tínhamos, pelo menos no início, uma grande afeição, tal, mas acaba, os divórcios, as separações ocorrem, mas você passa a se associar com outras pessoas que têm mais a ver com o seu momento, e aí você volta a se apaixonar. E a vida é assim, né, cara? É feito desses fluxos, né? É essa grande dança cósmica. Não, legal. E falando da dança cósmica, eu imaginei, não sei porque te ouvindo, eu imaginei o símbolo do infinito, vendo assim, Oriente, Ocidente e tal, e as grandes sacadas que o Oriente nos deu, a ideia da impermanência é genial, tudo passa, tudo vai passar, ruim ou bom, vai passar, em segundos ou milênios, vai passar. Essa ideia do sofrimento, entenda a informação que está na dor e o sofrimento desaparece, a dor fica como informação, que é muito legal. Por outro lado, a parte de caos ocidental, poxa, com todos os problemas que tenha, a física clássica nos deu um entendimento do mundo muito legal. Graças a ela, a gente conseguiu entender muito da realidade que está aqui. E recentemente, uma coisa que eu acho que estou dando mais valor, estou pesquisando mais, a não localidade das coisas. O amor é não local, as relações são não locais, eu não preciso estar preso ali, né? Que é uma coisa que o materialismo nos traz. Não é possível daqui para lá. Não, cara, é possível. A gente está explorando isso agora, mas começou na física quântica, mas, puxa, vamos trazer para cá agora quantas coisas nós vamos chegar lá e explorar ainda. Né? É muito legal. E só para terminar, o que você falou agora, é fácil falar realmente na ideia de lidar com a questão da impermanência e de outros problemas. Mas, no momento que a gente identifica a questão, se formos sábios e de alguma maneira usarmos isso como mecanismo para nos lembrarmos sempre, só temos a aprender. É lição atrás de lição, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E acho que passa também muito pela ideia de que acontece num processo meditativo, quando você está apenas como observador dos seus próprios pensamentos e você deixa de ser os seus próprios pensamentos. Isso também é um aspecto muito interessante, né? Porque a gente se apega, inclusive, a pensamentos, a ideias, a paradigmas, né? Não, esse paradigma é lindo, eu quero ficar com ele para o resto da vida. Só que a vida é dinâmica, muda. Exato. Você falou agora de apego a pessoas, apego a ideologias, Esse é uma das piores armadilhas. Por quê? Porque me colocou no lado confortável. Tá legal aqui, eu tô entendendo bacana, tô melhor que a maioria. Não, é legal, mas se você quer continuar transcendendo, vai embora. Vai embora. Então, assim, não tem como. Você é obrigado a largar mão de várias coisas, inclusive dos seus próprios pensamentos, né? Mas a ideia do processo meditativo, de você estar ali como testemunha, né, ocular dos seus próprios pensamentos, observando eles passarem, sem se apegar a nenhum deles, né? Eu sou esse cara que está observando, né? Pode passar uma ideia de passividade, mas, na verdade, é de autoconsciência, né? De você parar para pensar, pô, o que está acontecendo de fato? E você deixa de ser uma criatura simplesmente animalesca ou que é guiada pelo instinto, onde ali você é a dor, você é o sofrimento, você é o pensamento. Se bem que não é uma analogia muito boa, porque os animais aí é questionável se eles têm pensamentos ou não. Enfim, não sabemos ainda, mas com certeza experiência, né? Para você sair dessa condição e falar, opa, peraí, eu estou num nível, acho que dá para eu ser uma criatura mais autorreflexiva, mais metacognitiva, de estar pensando por que eu estou fazendo as coisas que eu faço, por que eu tenho o comportamento que eu tenho, por que eu faço mal ou bem aos outros, o que eu estou fazendo, o que significa a vida, por que eu estou aqui encarnado, né? E aí você entra num fluxo que esse bem estruturado, né? Como o pessoal da teoria integral faz, acho que muito bem, você só tende a crescer, né, cara? E o que você falou, eu acho genial. Eu também pensei muito nisso. Eu confesso que caí nessa armadilha. Quando a gente começa a pensar na impermanência, nessa questão do observador, dá uma ideia de passividade, né? E, na verdade, eu acho que o termo que o pessoal usa no Oriente é a equanimidade. Eu consigo enxergar sem aquilo me afetar.
Porque, na verdade, o grande amor, o grande entendimento, a grande visão, o grande nós que nós vamos ter que incluir na jogada é um nós com N maiúsculo. Tem que incluir o quê? Tem que incluir tudo que é ruim de nós. Tem que incluir guerra, tem que incluir estupro, tem que incluir massacre. E temos que amar tudo isso, porque tudo isso veio da mesma fonte. Coisas que... E esse é o grande desafio, né? A intolerância. Temos que encontrar uma equação. Demora, não é fácil. A primeira coisa que vem é raiva, e é um sentimento natural, é do chácara básica que vem. Parece, o que eu acreditava antes, parece que não é assim, eu teria que eliminar aquilo. Não, eu tenho que deixar que aquilo venha, entender aquilo, saber que é parte de mim e conviver com ele. Exato. E ainda assim amar aquele outro que é incapaz de fazer isso comigo. Essa é a grande sacada. Exato, porque você não vai deixar de ser quem você é em essência, você vai ampliar aquela coisa de tal forma que você minimize os aspectos negativos, né? Eles vão ainda ocorrer, obviamente, porque estamos nessa condição humana e acho que é da condição mesmo, mas há como você minimizar esses impactos, há como você minimizar o nível de catástrofe que você causa ao entorno, ao se reconhecer, né? E não negar que existe, porque é o que todo mundo faz, todo mundo nega esse lado sombra e aponta o dedo para o outro, né? Então ninguém assume nada, ninguém assume que o planeta está indo para o buraco, porque, enfim, é problema do outro, é problema dos caras que vivem do petróleo, é problema dos caras que são ricos, é problema de, sei lá, de quem. O meu não é, mas estamos inseridos nesse contexto, o problema de todos. Né? E eu acho que você concorda comigo, no fundo, são níveis de consciência / níveis de ignorância. O mal, para valer, é um nível de ignorância profundo. Lá no pessoal da teoria integral, uma mulher está fazendo uma meditação muito legal e ela está fazendo uma energização para o mundo, então, um exercício de Tom Glenn, de cura, que é muito bacana. Ela está fazendo, começou lá, vamos pensar nas pessoas que estão morrendo na guerra e tal, e ela foi abrindo, e agora eu vou incluir o Putin, porque ele faz parte da equação. Ele é um grande ignorante. A gente dizer que ele é um mau, um ditador, mas é um grande ignorante. Se ele entendesse minimamente aquilo que a gente entende, ele não faria isso. Exatamente. Agora, para ter esse nível de entendimento, esse tipo de perdão, de absorver e trazer para cá, ele faz parte do nós, não é todo mundo que está disposto. A gente tem que... Exatamente, mas olha só que interessante, não deixa também de ser de um outro nível de dissociação, ou seja, eu não reconheço como parte desse mal, isso não faz parte de mim, discordo, etc, etc, que em um certo nível é legítimo, ok, dá para entender o que você está querendo dizer com isso, mas ao você fazer a associação com essas coisas todas, né, você volta, ou seja, reconhecer e abraçar é associar, né, você passa a reconhecer como parte daquilo, se importa com aquilo, libera a pressão, libera a carga, passa a entender aquilo melhor, e aí você consegue, finalmente, ao se abraçar todas essas questões, ter uma certa gerência sobre aquilo, né? Então, que até então estava desembestado, aí, sem controle algum. Bem colocado. Ele e todas as pessoas ruins, todos os ditadores, todas as pessoas desprezíveis, são parte da humanidade. Queremos nos relacionar com outras culturas? Como o quê? Como individualidade ou como humanidade? Se é como individualidade, é um discurso. Se é como humanidade, poxa, vai ter todo mundo, vai fazer parte do pacote. Exatamente. O anjinho bom e o demoninho que está aqui. Os dois estão lá. E é um outro tipo de associação, né, cara? Mas eu acho muito legal. Então, essa ideia, para mim, passa, né, agora já nos encaminhando aí para o final do vídeo, dessa eterna dança de Brahma, né, dissociando e associando. Se a gente passa também a entender um pouco melhor como isso funciona, a gente passa a fluir melhor pela vida, né, cara? Entendendo como é que são esses movimentos, essas dinâmicas, qual é o nosso papel no fluir dessa energia, né? Agora estou dizendo uma palavra muito inadequada, mas enfim, é o que me vem no momento. A gente passa a conviver melhor com a gente mesmo e com o entorno, né, cara? Então, acho que é a mensagem que fica, pelo menos essa é a ideia que me dá, em essência, de que ainda é algo para ser mais explorado, ainda a gente não explora muito, eu não exploro isso direito, dá para ir muito mais além, muito mais profundamente nessa questão. Não, genial, muito bom, sensacional. Então é isso, cara, missão cumprida? Boa, cumprida, como diz minha mãe. Legal. Então, eu queria agradecer mais uma vez a mais um episódio de Contatos Insólitos, cara. Muito obrigado pelas suas contribuições inenarráveis. Sempre aprendendo contigo, Roberto. Sempre aprendendo contigo.
E aproveitar também pedir para as pessoas curtirem os vídeos, né, para fazerem seus comentários, se inscreverem no canal, porque assim ajuda. Também divulguem para as outras pessoas, que também isso acho que ajuda bastante a gente crescer e fazer com que esse canal tenha mais visibilidade para as pessoas que estejam procurando algo nesse sentido, sei lá, né? Eu não acredito que haja muitas pessoas procurando por esse tipo de coisa, mas se você reconhecer, souber que tem alguém precisando, ou, sei lá, que tem esse ímpeto, essa vontade ou essa conexão com os assuntos que nós discutimos aqui, por favor, divulgue. E é isso, cara. Um grande abraço. Nos vemos na próxima semana. Até mais, cara. Fechado. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, até mais.